A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Só as irmãs, graça e a paz, irmãs. Deixa eu ver os homens, graça e a paz do Senhor, homens. Aí, hein? É bonito, hein, Pedro? Queridos, sou muito feliz de estar aqui e poder compartilhar com os irmãos a palavra do Senhor. E tudo que Ele tem feito e já iniciou nessa noite, eu tenho certeza que Ele tem muito mais para mim e para você. Amém, querido? Eu queria que você realmente estivesse com o coração agora concentrado, com a sua mente concentrada, com o seu coração realmente derramado diante do Senhor, para que possamos ouvir e aprender através da sua palavra nessa noite. Glória a Deus. Queridos, eu tenho visto algumas coisas aqui, eu quero compartilhar com os irmãos, enquanto estamos ministrando aqui no louvor. E eu tenho visto que Deus está fazendo algo sobrenatural aqui, querido. Não por causa do louvor, mas por causa de você que veio aqui buscar a presença do Senhor. Quando você saiu da sua casa, havia algo de Deus já liberado para a sua vida. Eu tenho visto aqui pessoas sendo batizadas. Eu tenho visto o Espírito Santo curando pessoas. Eu tenho visto o Espírito Santo derramando uma nova unção sobre a vida de pessoas. Que Deus seja participante disso. Deus tem sempre algo novo. Se você veio aqui nessa noite, é porque Deus te trouxe aqui. Não foi a vontade do homem, não foi a vontade da carne, mas foi a vontade de Deus que te trouxe aqui nessa noite. Porque Ele nos atrai. Ele nos atrai. Como o pastor Roberto disse aqui, Deus não se esqueceu, não se importou do seu passado, mas Ele está preocupado com o seu futuro e para onde você vai. E a oportunidade que nós temos é hoje, porque nós não sabemos de amanhã, nós não sabemos como que vai ser depois. A hora que você sair daqui, ou aqui dentro mesmo, toma as decisões e se posicione hoje, querido. Eu vou investir um tempo com você aqui, não vai ser demorado, mas eu gostaria muito da sua atenção, porque vamos falar de um tema bastante importante para a nossa vida espiritual. Quantos aqui sabem que nós somos um povo que temos um corpo, mas existe um mundo espiritual? Sim ou não? Quem sabe que tem? Amém. Abra sua Bíblia no livro de Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Se puder projetar aqui. Esse mundo espiritual, querido, ele continua trabalhando. Anjos, os arcanjos, seres, hostes espirituais, eles estão trabalhando. É importante a gente ter ciência disso, que não para. Nós como cristãos, filhos do Altíssimo, chamados a servir ao Senhor, temos uma oportunidade enorme quando estamos aqui, de adorar ao Senhor. A vida cristã, ela tem início, ela existe uma caminhada para um fim que é morar eternamente com Deus. Amém, querido? Você pode estar passando por a pior coisa da sua vida, talvez você passou essa semana. Eu não sei, eu não conheço a sua vida, mas eu sei quem sabe. Você pode estar passando por qualquer coisa, de melhor ou de pior, ou de agradecer, ou de estar pedindo: Deus, tenha misericórdia da minha vida. Mas sabe de uma coisa, querido? Um dia nós vamos vencer tudo isso, e nós vamos morar com Deus eternamente. A sua esperança não é aqui. Aqui nós vivemos uma vida de abundância, porque a palavra do Senhor promete isso. Mas ainda que a gente passe por dificuldade aqui, ou abundância, tenha em mente isso na sua vida, que nós vamos morar com Deus. Nós vamos morar com Deus. É isso. Esse é o nosso propósito. O livro de Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2 diz o seguinte: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Próximo. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Diga após mim: e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento.
Para quê? Quantos querem viver essa boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Você quer ver isso? Opa, então antes do que nós lemos aqui, fala o quê? Eu preciso transformar a minha mente. E como que eu transformo a minha mente? É simples. Peguei, pastor Metanoia? Queridos, nós vamos falar aqui 4 pontos, rapidamente, que são disciplinas espirituais, que nós precisamos efetuar diariamente, para que a nossa vida seja transformada. A palavra do Senhor diz, 2 Coríntios capítulo 3, verso 18, que nós somos transformados de glória em glória. De glória, é uma vez só? É só o dia que eu vim na frente e recebi Jesus? É só o dia que eu orei em casa, uma vez? 2? Quando eu li a palavra? Quando eu jejuei? Quando eu adorei aqui no culto? Todos? Jesus, ele estava orando por mim e por você em João 17. E ele está orando por nós e pedindo que a nossa vida fosse abençoada. E aí, também Jesus ensina sobre uma oração que o pessoal toma como que a oração do Pai Nosso, né? E as pessoas fazem muito essa oração, mas ela na verdade é um modelo de oração, né? Aquilo que nós devemos, a forma de devemos orar. E ele fala como? Pai Nosso que estás no, santificado seja o vosso, venha o teu, seja feita a tua, assim na terra como o pão nosso de cada dia. Não são 2, um só, um mês. Então a nossa oração e a alimentação do Espírito, a alimentação diária também tem que ser todo. Como que eu sou transformado então, querido? Todo dia. Todo dia. É importante a gente entender que muitas vezes nós queremos que, cara, no culto haja uma manifestação tão poderosa de Deus, que a gente possa tocar com nossas mãos a nuvem do Senhor de glória. Nós queremos uma manifestação tão poderosa de Deus, que eu possa mesmo me ajoelhar e sentir um anjo andando do meu lado. Isso acontece, tá? Estou falando que não acontece não. Aqui acontecem coisas tremendas. E nós queremos ser tão assim. Eu quero tocar assim, eu quero ver a igreja pulando, saltando e algo maravilhoso acontecendo, as pessoas passando lá na rua, e elas olhando e entrando, e falando, deixa eu ver o que está acontecendo, tem algo poderoso acontecendo ali dentro, deixa eu ver o que é, parece que está acontecendo um avivamento, e é isso que nós queremos, uma igreja transformada, onde o Espírito Santo tenha tanta liberdade, que as pessoas vão passar na porta, e elas vão entrar, para ver algo que está acontecendo aqui dentro. Talvez um templo novo, né? Pareça. Amém? Deus tem promessa, né? Quem tem promessa. Agora, querido, eu vi uma frase que eu quero que você segure aí e entenda o que essa frase diz. Que ela mexeu demais comigo há alguns dias. E quando o pastor deu a oportunidade de ministrar, eu falei, meu Deus, que sobrenatural. A frase diz o seguinte: a espera de um avivamento geral não é desculpa para um avivamento individual. A espera de um avivamento geral não é desculpa para um avivamento individual. Sabe, querido, por que eu coloquei essa frase aqui? Algo que Deus trouxe ao meu coração. Ela não é minha, é Stephen Walford, o nome da pessoa que disse, eu estava falando sobre avivamento. Porque muitas vezes nós estamos ligados e queremos que algo ao sobrenatural aconteça, a manifestação de Deus aconteça, a oração para isso irá acontecer, como tem acontecido esses dias. Mas algo importante que você precisa entender como cristão, é que eu preciso estar avivado individualmente. Deus me chamou para a individualidade com Ele, para ter um compromisso com Ele, para ter intimidade com Ele, para buscar a face dEle. E isso é importante. E não apenas... Entenda isso, que eu não estou julgando. Não é apenas um culto de domingo. Mas eu, sinceramente, o desejo da minha palavra, ao que terminar isso aqui nessa noite, eu quero que você saia daqui sabendo que você vai para a sua casa, e lá você vai orar, você vai buscar o Senhor, você vai ter o seu momento com o Senhor, para que algo de transformação aconteça na minha e na sua vida. Então é algo sobrenatural.
Então a busca tem que ser individual. Então se você quer, nós queremos um avivamento poderoso na igreja, queremos algo sobrenatural, mas entenda, Deus está olhando para você como indivíduo, Deus está à procura de adoradores, Deus está à procura de você, Deus está cercando você. O pastor Roberto falou aqui hoje, às vezes Deus gera tantas circunstâncias, e você parou aqui hoje, e está buscando o Senhor, porque Deus está buscando você. Deus não está buscando uma igreja total, Deus está buscando a igreja como total, mas está buscando você também como indivíduo. Eu lembro quando a Laís falou aqui, Deus me trouxe ao coração, quando eu vim aqui as primeiras vezes na igreja, bem nesse canto aqui, e alguém estava orando por mim, e eu percebia que Deus estava falando comigo. Eu percebi que a pessoa na oração, eu vim aqui à frente, a pessoa estava orando, e eu estava vendo Deus, e não tinha aquele negócio, eis que te digo, que te falo, não, mas Deus estava falando comigo através da oração. Estava liberando uma palavra sobre a minha vida. Deus estava transformando a minha vida naquele momento, virando a chave na minha vida. Eu estava prestando atenção, ávido, doido, querendo saber mais do Senhor, sabendo o que Ele ia fazer. Cara, assim foi algo sobrenatural. Agora Deus te trouxe aqui nessa noite também, querido, para falar pessoalmente com você. Não é para o seu irmão, mas é para você, que às vezes está lá na sua casa, e está no seu travesseiro, e está orando, está falando com Deus. É lá que Ele vai te ouvir. Sabe, mas eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida. Semana passada nós estivemos aqui, cantamos alguns cânticos, e querido, eu via algumas pessoas tão aflitas, mas que eu via a aflição nas pessoas, em algumas pessoas, talvez de um lado para o outro, sabendo o que eu vou fazer, como que eu vou me comportar. Deus, venha ao meu socorro. Espírito Santo, eu sei que falou com algumas pessoas naquele dia. A palavra do Senhor ensina que o profeta Eliseu, ele estava junto com o seu servo, e quando ele abriu a janela lá, tinha um monte de cavaleiros, soldados que estavam vindo contra eles, e ele estava extremamente preocupado. E a palavra do Senhor diz que, olha, fica tranquilo, porque maior são aqueles que estão conosco do que aqueles que estão com eles. E ele orou, e após sua oração, os olhos dele se abriram, e ele viu os anjos e as carruagens. Quero dizer para você nessa noite, querido, que muitas vezes quando você está aflito, a palavra do Senhor diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor do que os temem e o livra. Amém, querido? É assim, querido. Preste atenção, Deus tem algo poderoso para você. O texto que nós acabamos de ler, e esse trecho que eu acabei de citar, que a espera de um avivamento geral não é desculpa para um avivamento individual, ele nos arremete a isso, a depender do Senhor. Agora, como que eu faço isso? Sou transformado pela renovação da minha mente. Agora, como que eu renovo a minha mente, querido? Como que eu faço isso no meu dia a dia? Você está aqui nessa noite, talvez veio a primeira vez, ou já está aqui há algum tempo, já está aqui, 3 anos a igreja fez, né? 3 anos. Desde os 3 anos, ou antes disso você estava, depois veio para o ministério, está aqui congregando, adorando o Senhor conosco. Deus tem algo sobrenatural, e Ele continua. Às vezes nós paramos no tempo na vida cristã e achamos que ela não vai continuar, mas nós somos transformados, como a palavra diz, de glória em glória. É dia após dia. Nós somos transformados, mas nós precisamos ter um coração dedicado, um coração que se quer ao Senhor, um coração que busca o Senhor. Esses dias eu ouvi alguém contando alguma coisa, um trecho, e falou assim: rapaz, eu tenho acordado de madrugada, eu acordo de madrugada do nada, e não sei o que está acontecendo comigo. A pessoa falou assim: quando você acorda, o que você tem vontade de fazer? Ele falou assim: de orar. Mas o que você faz? Eu durmo. Por que eu quis citar isso, querido? Porque muitas vezes o Espírito Santo já está te incitando a orar, já está te incitando a buscar de madrugada, de dia, no seu trabalho, onde Ele te coloca. E você precisa fazer, precisa buscar. A Bíblia diz que nós devemos efetuar a nossa salvação, estar agregando, colocando coisas à nossa salvação. Então há coisas que nós precisamos de fazer para que o Espírito Santo continue trabalhando em nossa vida. O livro de Levítico, capítulo 8, versículo 13, diz que a chama arderá continuamente sobre o altar e não se apagará.
Agora, como que isso acontece? Quantos gostam de churrasco aqui? Opa, pouquinha gente, só uns 4. Lá atrás, o pessoal gosta de churrasco? Ó, gosta, né? Como que é feito um churrasco, irmão? Fogo? E carne? É. Agora, você precisa colocar, né? O pastor Abel me convidou para ir lá na casa dele. Fui lá, churrasqueirinha. Se eu pôr só a carne lá, resolve? Se eu pôr só o carvão, resolve? Se eu pôr a carne, o carvão e o fogo. Fala até em línguas, Ney. Mas presta atenção. É um exemplo do nosso dia a dia, né? Nós gostamos de carne, de comer, mas presta atenção. Aqui, quando o Senhor estava falando para Levítico, capítulo 8, versículo 13, ele estava tendo quase essa visão. Agora presta atenção, espiritualmente falando, quem que precisa queimar? Quem precisa queimar? Diga, eu preciso queimar. Eu preciso queimar. Diga mais forte, eu preciso queimar. 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 Não é morno, querido. É queimar. É estar na presença do Senhor e buscá-lo. Então, falando de disciplinas espirituais, vou falar 4 aqui, como eu disse rapidamente. A primeira disciplina espiritual que nós precisamos fazer continuamente, para que esse altar continue ardendo, é orar. Precisamos de orar, buscar a face do Senhor, se dobrar diante dEle. E como diz a oração do Pai Nosso lá, dia a dia, todo dia, não só domingo, não só na segunda, na terça. Às vezes nós saímos do culto empolgados, recebemos uma palavra, o louvor falou conosco, algo poderoso, recebi uma palavra, alguém orou comigo, e eu saio daqui e na segunda-feira eu já começo, Senhor, agora eu vou orar, agora eu vou buscar, agora vai. Aí começa a segunda, terça, quarta, já mais ou menos, aí para frente parou. Querido, oração é o pulmão do cristão. Se você não orar, você não respira, você não recebe, você não fala com Deus. E querido, Deus está te chamando para uma intimidade. Agora, como que eu tenho intimidade se eu não converso com Ele? E tem outra coisa, nós às vezes temos a infeliz mania de orar só quando o negócio está pegando para o nosso lado. Deus me acorde aqui que o negócio está pegando. É ou não é? Eu não sei se com vocês é assim, mas eu quero te desafiar a fazer diferente. Eu quero te desafiar, querido, a que essa disciplina de oração você a tenha diariamente. Separe um tempo para buscar o Senhor. Nós fomos ministrados alguns dias aqui sobre solitude, que é o seu tempo com Deus. Separar esse tempo com o Senhor, de estar buscando a face do Senhor. Isso não, isso é só para o pastor, isso é só para os músicos, isso é só para o pessoal do louvor. Não, querido, Deus quer ter intimidade com você. Deus quer que você o busque. Deus está à procura de homens e mulheres que o busquem. A palavra do Senhor é muito clara a respeito disso. Agora, só que quem busca não fica desamparado, porque a palavra diz que quem busca encontra, quem bate, abrir-se-lhe-á. Buscar-me-eis e me acharei quando buscar de todo o vosso. E o que vai acontecer? Diz o Senhor, serei achado de vós, diz o Senhor. E se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, eu abrirei as portas. Sabe, querido, isso nós vamos fazer diariamente. Separe um tempo para você estar com o Senhor. Separe um tempo para você buscar. Eu não sei qual o tempo que você tem. Pastor, eu trabalho muito, eu acordo já é 4 horas da manhã. Meu irmão, acorda 3h30. 3h30, gasta meia hora com o Senhor. Invista meia hora com o Senhor. Sabe, mas não para com isso. Eu estou realmente para te ensinar nessa noite que avivamentos acontecem, mas você precisa buscar individualmente. Sabe, você vai começar a orar. E comece a orar primeiro por você mesmo, como você sempre faz. Ore por você, ore por sua família, ore por seus vizinhos, ore por seus pastores e líderes, ore pelo seu trabalho. Ore, querido, ore. Ore pelos governantes, ore pelos vereadores. A Bíblia nos manda orar. Ore. Você tem muitos motivos para orar.
Ore pelo governador, ore pelo presidente. Levante as suas mãos lá no seu quarto, onde Deus te apontar, e vai ter um tempo com o Senhor. Buscar a face do Senhor. É isso que nós precisamos. Porque tem muita coisa, muito conteúdo no mundo. Se você ligar a televisão hoje, começa a jorrar um monte de coisa. Um monte. Plataforma de streaming deve ter uns 150 mil. Nunca vi desse tanto. Mas se for colocar lá, coloca uma palavra de Deus para você ver e orar, que te inspire. Sabe, querido? Nós precisamos orar. Nós precisamos buscar a face do Senhor. É isso que nos transforma. Vai ajoelhar, vai orar. Começa a orar e depois você vai começar a perceber que Deus vai te colocar para orar por algumas coisas específicas. Algumas coisas muito específicas. Vou contar aqui um exemplo meu. Quando eu vou orar, querido, muitas vezes eu começo a orar por missões. Eu lembro lá da Venezuela, onde tem o nosso trabalho. Eu lembro onde tem as coisas acontecendo. Muitos missionários que estão nos campos, que saíram de suas vidas, desfizeram da sua vida para estar dedicando somente ao Senhor. E estão lá, entregando a sua vida. A irmã Graça, né? O seu esposo. Estão lá, num país que não é o seu de origem. Estão lá, numa obra. E muitas vezes, que Deus precisa, às vezes nós não conseguimos ajudar com o nosso dinheiro. Nós precisamos orar em oração. Ajoelhar diante do Senhor e falar: Deus, sustenta nossa irmã lá. Sustenta nossos irmãos lá. Converta as vidas lá. Espírito Santo haja naquele lugar. Eu estou te dando aqui um monte de motivos para orar, querido. Porque eu sei que Deus quer te usar também para orar e abençoar a vida de pessoas. Deixa Deus te usar, querido. Que seja pelo teu vizinho, que seja pelo teu trabalho, pelo teu chefe, pelas pessoas que trabalham do seu lado. Ou se você é empresário, pela sua empresa. Deixa Deus te usar com oração. Deixa Deus verbalizar através de você a vontade dEle. Daqui a pouco você vai estar orando por coisas que você nem sabe, mas que o Espírito Santo está te usando para fazer na vida de outras pessoas. Querido, Deus tem muito mais e nós precisamos de orar. Quantos estão de acordo comigo? Diga amém. Agora eu quero desafiar. Você vai sair daqui à noite, hoje, e você vai separar um tempo para falar com Deus. Você vai separar um tempo para falar com Deus. Como eu disse, né? Eu falei do horário aqui, às vezes é 4, você acorda 4 para trabalhar, acorda 3:30. O horário não importa, querido. Se você vai orar ajoelhado, em pé, deitado, levantando a mão, abaixado, prostrado, se é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 horas da manhã, 10 horas da noite, o que importa é que você separe um tempo para buscar a face do Senhor. Nós queremos ser transformados, querido. Vai direto na fonte. A nossa fonte é o Senhor. Amém? Então busque a face do Senhor. Agora nessa oração é importante que aconteça algo. Porque quando nós vamos orar, como eu disse aqui, às vezes não começa só a pedir, né? Mas é muito importante que na oração haja um momento em que você confesse a Deus os seus pecados. É muito importante que você confesse. É muito importante que você reconheça que você dependa do Senhor. Depende do Senhor. Olha, Senhor, eu fiz isso, fiz aquilo. Não deveria, mas fiz. É lógico que o pecado tem que ser um deslize, né? Mas, querido, se nós como cristãos reconhecidamente sabemos que Deus habita em nós e estamos caminhando em santidade, nós muitas vezes realmente temos que prostrar diante do Senhor e falar: Deus, perdoa os meus pecados. Perdoa. Isso vai gerar dependência de Deus em você, querido. Porque nós sabemos que não conseguimos se não for a mão do Senhor sobre as nossas vidas. Então a confissão de pecado na oração, ela é extremamente importante. Outra coisa, querido, é que você tem que saber que Deus nunca vai rejeitar a sua oração. Deus nunca vai rejeitar a sua oração. Você precisa insistir. Você precisa realmente buscar o Senhor, se lançar diante do Senhor e falar: Deus, eu realmente preciso de Ti. E a oração, ela é alimento. A
a oração é um tempo que nós estamos sendo alimentados também pelo Senhor. E Deus, Ele não vai rejeitar aquilo que nós começamos a orar. Então sempre ore de dentro para fora. Fale com o Senhor. Segunda coisa é ler a palavra. Ler a palavra. Eu disse aqui agora, nós hoje temos muitas plataformas, muitos conteúdos, e às vezes nós usamos muito tempo para estar vendo um monte de coisa que não edifica. Maratonamos em séries, maratonamos em um monte de coisa, em documentários. Nós vibramos com um monte de coisa que não é aquilo que edifica. E isso paulatinamente vai te afastando do Senhor. Mas hoje, como nós temos muitas oportunidades, você pode investir um tempo em estar buscando o Senhor em sua palavra. Hoje, como tem muita tecnologia, você tem celular, smartphone, tem tablet, tem computador, sites que tem uma palavra que realmente edifica, e todas têm que estar voltadas para a palavra do Senhor, para a palavra. É ela que edifica. A fé vem pelo ouvir e ouvir a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. A fé não vem por ouvir Netflix. A fé não vem por ouvir outra coisa a não ser a palavra do Senhor, querido. Então, se for colocar alguma coisa, coloque em algo que edifique. Não estou dizendo aqui contra filme, tá, irmão? Fique tranquilo, você pode assistir seu filme. Agora, se na hora que você for colocar lá, vier algo no seu coração, um tema diferente, que seja bíblico, coloque, porque é Deus querendo falar com você. Amém? Então a palavra que dela transforma. E o que é importante? Então, também separa um tempo para buscar o Senhor e a sua palavra, em alimentar-se da palavra do Senhor. Existe algo que é muito claro para mim, que quando nós nascemos, uma criança, ela é amamentada por leite, depois vai, todo aquele processo de papinha crescendo, depois dá alimentos mais sólidos. Nós também na vida cristã é exatamente igual, porque nós precisamos também nos alimentar diariamente. Mas como que eu faço? Eu vou ler lá em Gênesis, que ele começa em Gênesis. Quando eu comecei a minha vida cristã, eu lembro que eu li 1º, 2º e 3º João. Primeira coisa que eu fiz. Aí depois voltei lá para os evangelhos e fui lendo todo o Novo Testamento, depois o Velho Testamento. Quero te dar uma dica aqui, que comece de alguma parte, mas comece no Novo Testamento. Pega lá os evangelhos, se você quiser começar também nos profetas, nos menores, nos livros menores, lá você pode ler, que alguns livros realmente precisam de estudo. Talvez você vai começar em Apocalipse, você vai ficar um pouco assustado, mas o importante é que você leia, o importante é que você se debruce diante do Senhor, o importante é que você pegue a Bíblia, não como uma caixinha de promessa, dá uma lida nela, porque nós temos alguns aplicativos, que hoje, caixinha de promessa, coloca lá, é bom, é importante, mas mais importante, querida, é que você realmente dedique um tempo para ler a palavra do Senhor. Deixa Deus falar com você através de sua palavra. Amém? Amém, irmãs? Isso é importante. Outra coisa que é importante, querido, quando eu leio a palavra, eu entendo tudo. Quando você lê a Bíblia, você entende tudo, mas ela gera algum conhecimento. Existem duas palavrinhas que são básicas, que é logos e rema. A palavra por si só, ela é a palavra, ela é a Bíblia, a palavra do Senhor. Quando você abre, Deus está falando com você, mas muitas vezes nós não entendemos, mas nós armazenamos, assim como às vezes nós comemos e não lembramos o que comemos, mas o alimento está fortalecendo a nossa vida, correto ou não? É assim que acontece. Às vezes você lê e você ainda não está lembrando, mas há algo poderoso aqui, querido. Quando você lê e vai armazenando, em algum momento o Espírito Santo vai soprar aquela palavra e trazer revelação daquilo que está por trás daquela palavra. Revelação. O apóstolo Pedro estava com o Senhor Jesus, e Jesus estava perguntando: olha, quem os homens dizem aí que eu sou? Aí eles responderam: olha, uns falam que o Senhor é profeta, outros falam que o Senhor é João Batista, outros falam que o Senhor é um enviado, ungido. Aí ele virou para os discípulos e falou assim: vocês, quem dizem que eu sou? Apóstolo Pedro, cheio de Deus,
Ele falou assim: olha, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus respondeu para ele assim: olha, bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e nem sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Sabe, querido, muitas vezes você vai entender muitas coisas a hora que Deus te revelar, a hora que você estiver no só com Deus. Talvez você vai ler a Bíblia, aí você vai orar, você vai separar seu tempo com Deus, e você vai estar lá orando, e o Espírito Santo vai pegar aquela palavra que você leu, e vai encher o seu coração, individualmente, e Deus vai trazer algo poderoso na sua vida, para transformar o seu dia a dia. Alguma coisa poderosa vai encher o seu coração, e Ele vai transformar o nosso dia a dia. Quer ser transformado? Quer algo novo? Busque no Senhor e a sua palavra. Isso é importante. Para algumas pessoas isso já é normal, mas mesmo para você que é normal, querido, eu quero dizer algo para você. Deus está te chamando novamente para o mais profundo. Mais profundo. Existem dois itens que vou falar bem rapidamente, que é o jejum e o outro é a adoração. Eu lembro que ainda alguns dias atrás, né, jovem, os cabelos não estavam brancos. Eu cheguei para minha mãe um dia e falei: mãe, como que eu faço para jejuar? Como que eu faço para jejuar? Ela me explicou como que era na época, né? E querido, é algo sobrenatural que acontece quando você jejua. Algo sobrenatural. Eu estou dizendo uma palavra aqui para você, querido, para você entenda que a sua vida pode ser diferente mais do que um culto de domingo, que a sua vida vai ser mais diferente do que só um momento com o Senhor, de só uma vez arrepiar. Você pode ter a sua intimidade com Deus lá, querido, e quando você pegar o seu sonzinho, ligar seu aparelho lá, e ligar um louvor bem legal, e você começar a orar, você vai ver que o Espírito Santo vai estar te visitando e transformando a sua vida diariamente, dia após dia, dia após dia, dia após dia, e você vai ter vontade de fazer coisas, você vai falar: o que é isso? Eu estou começando a orar por meu vizinho, eu estou falando de Jesus aqui, naturalmente, aí eu queria tanto falar de Jesus. Comece a falar com Jesus, porque aí você fala de Jesus. Amém ou não? Fala para o seu vizinho assim: comece a falar com Jesus, para você falar de Jesus. Então você ora, você ouve a sua palavra, você jejua. Jejuar é um desafio para muitas pessoas, certo? É desafio. Vou ficar sem comer, meu Deus do céu. Mas eu aprendi uma coisa que o pastor Abel até falou outro dia: jejum não é ficar sem comer. Jejum é um tempo que você reserva para Deus, porque jejum tem que ter oração. Se ficar só sem comer, eu vou ficar sem comer. Agora, quando você separa esse tempo, e você, aí sim, pega a sua carne e fala assim: espera aí que eu vou te colocar no seu lugar. E você ora, e você jejua, que é a terceira disciplina, algo poderoso acontece. Agora, jejum não é barganha. Aí eu vou jejuar aqui porque Deus vai me dar aquela casa. Jejum não é barganha. Jejum é você mortificar a sua carne para estar com o Senhor. Jesus mesmo ensinou sobre o jejum, lá no livro de Mateus 6,16. E o próprio Jesus praticou o jejum durante quantos dias no início do ministério? Quantos? 40. 40 dias jejuando. Mas ele era Jesus, mas ele era homem. E Paulo, no início do seu ministério, quantos dias jejuou? 3. O que aconteceu no final do terceiro dia? Deus falou com o profeta: vai lá, porque Paulo está orando, e você vai falar para ele assim, 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 assado. Paulo tinha tido um encontro tão tremendo, e a primeira coisa que ele fez foi: vou jejuar, que negócio aqui, está acontecendo algo sobrenatural. E finalizando, querido, a última disciplina que eu quero falar essa noite
Já estamos encerrando mesmo. É adorar. O que é adorar? É cantar música? Adorar é cantar música? Não. Adorar é uma vida de entrega no altar do Senhor. Você pode fazer com música? Sim. Mas você pode fazer lá na sua casa sozinho, só exaltando o nome de Jesus. Fique de pé, querido. A Bíblia é muito clara a respeito disso. João 4:23 diz que Deus está à procura de... João 4:23 diz que Deus está à procura de... O Pai está à procura de adoradores, em espírito e em verdade, justamente. Se Ele está procurando adoradores, quer dizer que todo mundo é adorador? Agora, se eu te falar um negócio que eu aprendi esses dias. Tem muitos, nós admiramos alguns cantores, não admiramos? Admiramos muita gente, né? Tem uma galera aí que quando os caras cantam, algo sobrenatural acontece. Ah, eu queria adorar igual o Fernandinho. Ah, eu queria adorar igual a Eixa, sei lá, outros nomes aí. Eu queria adorar igual a pastor Jordana. Queria adorar igual o pastor Abel. Mas se eu te falar um negócio, quando você se coloca em posição de adoração a Deus, por mais que a gente admire as pessoas que nós acabamos de falar aqui, realmente nós admiramos. Quando Deus olha para Ele e para você, o valor da adoração é um só. Não existe A, B ou C. Deus está olhando para você. Deus está olhando para a sua dedicação. Deus está olhando para o que você está entregando. Deus está olhando para o seu coração. Entendeu, querido? Então ore, leia a palavra, jejue e adore. Amém? Feche os teus olhos, nós vamos orar agora. Vou te dar a oportunidade de falar com Deus. Como eu disse que é um desafio, eu quero te convidar a falar com o Senhor. E se você se sente desafiado a ter uma vida de oração diferente da que você chegou aqui até hoje, ou se isso te trouxe alguma memória, algum compromisso que você fez com Deus, de orar, de buscar, de ler a palavra tanto tempo, de fazer isso ou aquilo, de jejuar uma vez por semana, 2, 3, não sei. É o seu compromisso com Deus, é a sua intimidade com Deus. Eu gostaria que você agora fechasse seus olhos e falasse com o Senhor: Deus, me perdoa, porque eu marquei um compromisso com o Senhor. Eu marquei um compromisso de orar. Eu marquei um compromisso de buscar o Senhor, mas eu não fiz. Eu sei que o Senhor compareceu, porque aquele horário marcado, o Senhor compareceu, mas eu não fui. Senhor, então me perdoa. E hoje eu quero refazer o meu compromisso com o Senhor, de buscar o Senhor. Queridos, é tão importante para a sua vida, tão importante para você buscar o Senhor, tão importante. Então pegue suas mãos assim e fale com o Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia. Nós te adoramos, Senhor Jesus, pelo que Tu és. Nós te adoramos, Senhor Jesus, por Tua presença. Nós te adoramos, Senhor, porque Tu és grandioso. Nós te adoramos, ó Deus, porque Tu és maravilhoso e não há Deus como o Senhor. Nós te adoramos porque o Senhor é um Deus soberano. Senhor, nós te adoramos porque Tu és o Deus todo-poderoso e não há Deus como o Senhor. Senhor, aqui estão os irmãos, nossos, ó Deus, queridos, os filhos do Senhor, homens e mulheres,
que estão buscando, que Senhor, uma transformação. Meu Deus, a transformação tem que acontecer individualmente. Se é para ser avivado, que seja o meu coração avivado. Espírito Santo de Deus, move o teu Espírito aqui sobre as vidas. Flua o teu Espírito. Flua o teu Espírito, Senhor. Aleluia.